Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque a provocação de hoje é sobre a análise dos blocos de força existentes no Brasil. A provocação vai ser feita baseada nessa última manifestação que o Bolsonaro fez e que me deixou bem reflexivo pelo fato de que quem poderia imaginar que depois daquela superpolarização de 2018, todo mundo em pânico, não, eles não, e todo esse charminho da mídia acabaria de maneira, eu diria que quase natural. Você analisa essa última manifestação do Bolsonaro, foi praticamente um meme. Essa estética das ruas, ao meu ver, já perdeu o sentido há muito tempo. Mesmo com a pauta da anistia dos prisioneiros do 8 de janeiro, você vê que os discursos ali eram muito repetitivos, já meio que perdeu o foco. Até mesmo Bolsonaro começou a falar um inglês das ruas muito louco. Então assim, ficou uma coisa meio que caricata, essa ideia de poder das ruas, de conseguimos ainda movimentar um público que gera um clima na sociedade. Eu acho que esse climinha aí já não tá mais se conectando com esse povão. E você vê ali as ações de alguns agentes públicos que estavam ali presentes e que obviamente estavam ali para dar aquela farmada no eleitor final, aquele núcleo duro que é fiel ao Bolsonaro. Você receber esse núcleo duro é o prêmio da guerra. E ao olhar esse certo cinismo desse pessoal que estava ali no trio elétrico com ele, me veio muito em mente o conceito de livre-arbítrio. Entenda livre-arbítrio enquanto reação à sobreposição de forças e efeitos em um ambiente. Então, eu posso tomar determinada reação, mas haverá consequência. Posso enfiar o dedo na tomada, mas vai haver consequência. Então você tem a liberdade de se arriscar. O livre-arbítrio ele está muito conectado com a ideia de risco. E quando você analisa o comportamento desses agentes públicos, você entende que eles já sacaram qual é a dinâmica da real passagem de bastão. Possivelmente esse foi o último ato público do Bolsonaro em público. A elite funcionária, a elite funcional do país vai prendê-lo, possivelmente vai prendê-lo. E você vê ali um certo polimento dos governadores envolvidos de não transparecer, não dar esperança de que eles são um possível novo maluco revolucionário que quer mudar todo um ordenamento, porque mal ou bem eles já sacaram quem realmente manda no Brasil. E quem manda no Brasil é um sistema oligárquico. Você deve estar se perguntando, pô, esse maluco é maluco? Talvez eu seja maluco, mas para mim, hoje o Brasil é regido por um sistema oligárquico em parceria com a elite do funcionarismo público. Então assim, todo mundo pensava que os blocos de força do Brasil existente, o ápice desse bloco era o presidente, era o poder político, o que na minha opinião é um erro, pelo simples fato de que os oligarcas eles carregam estruturas essenciais do país. Em alguns vídeos passados eu falei sobre a elite ganhando poder sobre as massas ao adquirir pedaços da estrutura pública. E é o que está acontecendo com os oligarcas, que já tem uma boa parcela dessas estruturas e conseguem fazer pressão nos agentes públicos. Ao meu ver, o comportamento dos governadores, eles indicam duas probabilidades de futuro. Primeira, você ainda vai poder se revoltar contra o Estado, vai poder fazer reclamações e tudo mais, até porque a relação que o indivíduo tem com o Estado, ela é imposta, ou seja, independe se você quer ou não essa relação, você vai ter que ter essa relação com o Estado. Então, até para deixar um certo ar de democracia, você vai poder se revoltar contra o Estado, xingar à vontade. E até porque você também vai estar xingando o político, você não vai estar xingando os oligarcas. O problema todo é,
a revolta contra a ordem social. Esse pessoal não vai querer sair do topo da pirâmide. Eles que estão extraindo a população agora. Eles e o funcionarismo público, que controla o Estado, são os agentes que regulam a máquina para extrair mais ou menos recursos da população. E essa revolta contra a ordem social, essa ideia muito revolucionária, ao meu ver, acabou. Se você quiser ser algum arquétipo mais revolucionário, você vai ter que fazer isso de maneiras totalmente sutil, porque se você entrar no radar dessa oligarquia, já era. E eu te faço a pergunta: tu acredita que revoluções ainda são úteis? Porque, ao meu ver, os fatores que ajudavam nessa estética revolucionária, como pressão popular, como manifestações, grandes revoltas, meio que perdeu muito peso. Parece um pouco injusto, mas acredito que o Bolsonaro saturou essa ideia de levar o povo para a rua e o povo gerar uma espécie de comoção nacional, de pessoas olhando o povo na rua com bandeira e querendo aderir também. Acho que isso aí deu uma saturada legal. E enquanto o Bolsonaro estava levando o povo para as ruas, os oligarcas estavam amarrando seus contratos com o funcionarismo público. E, na minha opinião, o máximo que um agente político vai poder fazer no futuro é sinalizar uma aparente revolta, no máximo, ser um pouco mais ríspido, porque se ele criticar essa ordem social, possivelmente é vala. Então, assim, o que eu tô querendo passar nessa provocação é: a janela revolucionária fechou. Eu diria até que estamos vendo, diria que um momento histórico, não, assim, não é um grande momento histórico, mas essas janelas de momento revolucionário, de grandes mudanças e tudo mais, normalmente elas se abrem a cada 40, 50 anos. Acabou com essa janela mais ou menos revolucionária em 50, 60, abriu em 2000 e já está se fechando de novo. Possivelmente isso daí só vai abrir lá para 2060, 2080 mais ou menos. E felizmente ou infelizmente, para mim, infelizmente, para quem tem alguma estrutura, talvez felizmente, o que sobra é aceitar essa oligarquia, aceitar essa estrutura de extração, agentes produtivos gerando um controle sobre a população, ou você arruma um jeito de se revoltar. Porque se prepare aí que essa oligarquia vai chegar pesada. E a ideia de pessoas se revoltando, ao meu ver, ela simplesmente acabou pelo simples fato de que revolução em si, o objetivo da revolução é você retirar pessoas do poder. É o conceito óbvio, é você subverter a ordem, as regras e tudo mais. O Brasil, ele colapsa, possivelmente começa um grande colapso em 2028. O dinheiro para as contas públicas possivelmente vai parar de pingar, muita gente vai quebrar, muita gente vai colapsar. E, ao meu ver, o pessoal já está se preparando para esse momento. Então, assim, o alto funcionarismo público, ele já está sendo moldado para conseguir amarrar essa quantidade de maluco que as redes sociais estão produzindo e que esses malucos estão ganhando voto. Uma preocupação clara do alto funcionalismo é a questão desses novos influencers políticos que ficam nesses grupos de tia do WhatsApp o tempo todo, Lula isso, Bolsonaro aquilo, e possivelmente esses malucos no máximo, no futuro, depois desse amarramento estrutural, eles no máximo serão agitadores de massa. Acho muito difícil, é só para dar uma esperança para o povo não se revoltar mesmo. Você pega aí o caso do presidente da Câmara dos Deputados, que já chegou fazendo propaganda de não, pode votar em mim, deixa essa anistia comigo, passaremos a anistia.
lutaremos pelo direito do povo. Passou uma semana no poder, Xandão já chamou, falou assim: vem cá, meu querido, senta aqui no colinho de tio Xande. Depois do jantar com o Xandão, o maluco simplesmente recebeu um dossiê da PF com simplesmente todos os arranjos econômicos da família dele. Arranjos econômicos um pouco estranhos, se é que tu me entende. O maluco já desistiu. A anistia possivelmente não vai acontecer, cara. Acho muito difícil que aconteça. Essa ideia de mal perdedor, de mesmo que não ganhe a eleição, eu vou ficar tumultuando, vou ficar gerando problema, vou ficar pesando o funcionamento público, isso aí esquece. Como eu disse antes, ainda vai ter um certo ar de democracia, mas se você tiver aspirações um pouco maiores, tu já vai bater num teto, tu vai bater na amarração desses senhores aqui e possivelmente, se tu não for preso, tu vai de Vasco mesmo. O futuro, vocês podem perceber aí que o futuro será de arquétipos democráticos, personagens programados para ocupar esses espaços públicos. Você vai ver aí Jojo Todinho, ex-cubana, radialista, pessoal do podcast, Gustavo Lima. É só esse pessoal que consegue agitar as massas, consegue gerar um convencimento de que algo é normal. É meio que adestradores de rebanho. É a galerinha que vai ficar ali só recebendo ali uma fração da extração do Estado para manter as massas bem calminhas, ali na brincadeirinha, uma certa revolta, uma hora ou outra, contra alguma lei de imposto, e é só isso. E o que eu vou falar vai parecer talvez contraditório, talvez um pouco estranho, mas esse sistema oligárquico forçando a política a não fazer merda, talvez consiga gerar uma certa sociedade de confiança. Talvez, se eles não extraírem até a última gota da nossa alma, existe a probabilidade do Brasil pelo menos colapsar com a potência menor. Acredito que ainda vai colapsar, só que não será toda a desgraça se fosse uma administração total na mão dos políticos. Acho que esses atos do 8 de janeiro aí foi a tampa do caixão para qualquer ideia revolucionária que as pessoas tenham. E de certa forma, fazendo essa projeção aí da administração de oligarquia junto com a elite do funcionarismo público eles meio que cagam, eles só querem aumentar os salários deles. Mas como essa oligarquia ela está com as estruturas essenciais do Brasil nas mãos, acredito que vão fazer menos merda que político. É o melhor mundo? Não, não é o melhor mundo. Não estou defendendo oligarca, mas é melhor que o Chiquinho do churrasquinho que falou imposto e odeio o Lula e foi eleito para deputado federal, por exemplo, sem ter instrução nenhuma. E cara, o preço que foi pago, na minha opinião, foi um certo sacrifício útil. Foi aí os presos do 8 de janeiro. Muita gente vai ouvir isso, vai achar que eu sou um babaca, mas é meio que óbvio o que vai acontecer. Eles aumentaram muito as penas desse pessoal. Eles vão ferrar a vida do Bolsonaro, vão foder o Bolsonaro gostoso, e depois disso vai aparecer, se não estou enganado, o Fux já deixou uma certa portinha meio aberta para redução de pena e tornozeleira. Então assim, esses atos de dar anistia e tudo mais não vai acontecer, mas eu acho que daqui a 6 meses o pessoal já libera eles. Que também serve de recado que não vão substituir intenção por influência, por mais que eles estejam usando a ideia da influência do Bolsonaro sobre esse pessoal para forçar uma narrativa no Bolsonaro. Enquanto massa, a massa vai arcar com as consequências das suas atitudes, independente de qualquer coisa. Não existe esse negócio de está rolando um colapso moral. Essa galerinha aqui, o alto
funcionarismo, a elite do funcionarismo público não quer saber de moral e ética, quer saber de você obedecendo fielmente às leis e ordens desse ordenamento oligárquico. E assim, o futuro é essa tropa, para resumir, provocação, essa tropinha cobrando leitura da realidade. O brasileiro ele vai ter que entender como que funcionam as coisas, porque essa vida de não concordo, vou destruir tudo, essa janela de oportunidade aí, como eu disse antes, acabou. Acredito que a gente vai ter um certo sossego de arquétipos kamikaze que querem destruir as coisas. O brasileirinho vai ter que ter uma leitura da realidade que, independente ou não da sua instrução intelectual, da sua instrução acadêmica, se você se aliar a algum revolucionário, é dali. E para fechar a provocação, o que me parece muito é que essa tentativa de somos os últimos samurais e tal, é só um jeitinho tosco da política atual de fingir que o fluxo de poder não virou para as oligarquias, que o país está sendo controlado e administrado por essas oligarquias, de fingir que o Brasil não está se preparando para se tornar uma proxy. Ao meu ver, o Brasil vai ser um país vassalo no futuro. Depois dessa quebradeira global que vai acontecer, possivelmente o Brasil vai virar um país vassalo e as pessoas ainda vão gostar disso. E possivelmente esse ser humaninho aqui, o Tarcísio, vai ser a cara dos próximos gestores do Brasil. Acredito que para ser um gestor no Brasil, tu vai ter que ser minimamente técnico para ser esse gestor, esse gerente de extração junto com as oligarquias. E, obviamente, isso tudo é bancado pelo judiciário. Cara, judiciário é só a pontinha, é só ali, ó, a beirolinha de um iceberg de fluxo de poder. O fluxo de poder do Brasil, o fluxo de forças, estão patrocinando e dando autoridade para o judiciário interferir em quaisquer forças necessárias. Então, assim, são agentes públicos a serviço das elites, isso aí é óbvio, e que são, digamos assim, os arautos da nova era aqui no Brasil. Se tu for pegar aí pela ideia de tribunal do tempo, se você vê quem realmente está derretendo, tu vê que, se tu ainda acha que isso é tudo uma loucura, caramba, você é maluco, você não sabe o que está dizendo, só dá uma olhadinha em quem está se desmanchando, quem está se derretendo e quem está ganhando força, que tu vai entender que o Brasil tem um lado oculto, digamos que muito pesado. Se você ainda acredita que essa roda da fortuna, um dia quem está no poder vai estar embaixo, porque o povo... Cara, se tu é fã da festa da democracia, o único conselho que eu posso te dar é toma cuidado em quem você vai votar, porque possivelmente vai ser um personagem, e tente pelo menos entender quais são as conexões que o seu personagem está tendo ali nos bastidores, porque ele vai representar alguma vontade dos bastidores. Não estou falando que é o fim de direita e esquerda, mas acredito que, como eu disse em alguns vídeos passados, as ideias de direita estarão em um ou outro comércio, em uma ou outra igreja, e os ideais da esquerda estarão aí nas faculdades, na cultura, ficarão aí parasitando essas estruturas durante 10, 20, 30 anos, para depois tentar voltar essa ideia de política de gnose, de ideal de mundo, de terra prometida. Se continua achando que é loucura, não, o povo brasileiro vai... Cara, o centrão é o povo brasileiro médio. E o crescimento do centrão só indica que o povo brasileiro tá pouco se lixando, que exploda. Eu quero pagar barato a passagem de ônibus e comprar um pedaço de carne. É a única coisa que importa pro povo brasileiro.
Toda provocação é a revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado. E a provocação de hoje é sobre você retirar crédito intelectual. Eu acredito que a intelectualidade é uma espécie de arma pessoal. É como se fosse uma luta. Estou aprendendo a lutar para me proteger. Não fique usando o seu intelecto para defender ideologia nem nada, porque isso é coisa de gente retardada. E é isso. A provocação de hoje foi essa. Se tu acha que ela te trouxe alguma reflexão, já vem aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seu amigo e escolha alguma outra provocação que tá bem legal, beleza? Então fique com Deus, um forte abraço.